Olá pessoal, gente, tudo bem? Vamos continuar aqui na nossa saga de políticas econômicas e vamos falar alguma coisa agora sobre política fiscal, né? Política fiscal. Que na realidade seria falar de orçamento, né? Planejamento e orçamento público, né? Na realidade o orçamento e o planejamento, né, seria como identificar as fontes de arrecadação e as fontes de despesa, né? O principal objetivo da política fiscal seria basicamente isso, né? E analisa o desempenho fiscal da administração pública entre o dia 1º de janeiro e 31 de dezembro, né? Ou seja, o ano em exercício. Existem alguns princípios básicos, né, na elaboração e controle do orçamento público, que estaria na Constituição, no PPA, Plano Plurianual, na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na LOA, Lei Orçamentária Anual, que a partir do momento que ela foi assinada, ela se transforma em orçamento, né? E a Constituição de 88, né, ela atribui ao Poder Executivo, né, a função, né, do planejamento, né, e o orçamento, né, o Executivo federal, estadual e municipal. Agora, né, ao contrário das outras políticas, não seria o Conselho Monetário Nacional, não seria o Banco Central, e sim a partir do Tesouro Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional, né, que executa exatamente essa questão do orçamento. O PPA, que seria exatamente o PPA, né? O PPA seria aquele planejamento de médio prazo, porque o PPA, ele identifica as prioridades do governo de médio prazo, ou seja, de 4 anos. Geralmente votado até o dia 31 de agosto, né, do primeiro ano do mandato do presidente, né? E esse PPA, a gente coloca lá assim, ó, diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas e para as receitas. E o que seria exatamente, a partir de aprovado, sai dali a chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que seria aquela lei anterior ao orçamento, né, que coloca lá o exercício financeiro subsequente, né, alterações de legislação tributária, aplicações nas agências de fomento e etc, né? E a partir do momento que a LDO, que seria então as prioridades de 1 ano e meio, né, a partir do momento dela aprovada, né, sai dali a LOA, Lei Orçamentária Anual, né, que estima as receitas e autoriza as despesas de acordo com a previsão da arrecadação, né? O Executivo encaminha isso, né, para o Congresso, ele vota, e a partir do momento que votou, vai para o presidente, ele assinou, nós teríamos então um orçamento, né? E geralmente quando o presidente, ou o governador, ou o prefeito encaminha isso ao legislativo, ele sempre manda uma mensagem, né, a mensagem do presidente que acompanha o orçamento. Nessa mensagem, ele geralmente coloca lá o diagnóstico da economia, e também faz uma perspectiva da economia, né? Uma perspectiva, ou seja, buscando justificar aquilo que foi colocado ali. Olha, se não está no orçamento, não existe. Não pode gastar um tostão, nada, fora do orçamento, né? Mas e se o dinheiro não der? De repente lá no Ministério da Saúde, né, faltou dinheiro. Aí esse órgão, ele pede um crédito adicional, que vai para o Congresso, vota-se, então é uma coisa burocrática, né? Mas existem também os chamados decretos de contingenciamento, né, que limitam as despesas abaixo do limite aprovado na lei orçamentária, na lei de orçamento, né, ou na lei orçamentária. Os objetivos da política orçamentária seria exatamente o quê, né? Olha, corrigir falhas e distorções de mercado, estabilidade macroeconômica, distribuição de rendas e alocar recursos com mais eficiência, né? Então isso seria exatamente o objetivo, né, do orçamento. O orçamento público, na realidade, ele funciona como um balizador da economia, que visa atingir aí a atividade econômica de uma maneira geral, né? Alcançar alguns objetivos interrelacionados,
que a gente poderia colocar dois desses objetivos: estimular a produção, crise econômica, crescimento econômico, gerar empregos, né? Então seria o primeiro desses grandes objetivos. E financiar o chamado déficit público. Déficit público. O que seria exatamente o déficit público? É o rombo das contas públicas? É por aí, né? É por aí. E como que a gente pode definir esse déficit público, né? Existe o déficit nominal, que seria as despesas mais o gasto com pagamento de juros. Esse é o déficit nominal. E o déficit primário seria basicamente, né, os gastos. Não inclui aí pagamentos de juros da dívida. Ou seja, o governo então ele dispõe desse instrumento chamado orçamento para balizar, né, e para identificar as fontes de receita e realizar as suas despesas. Beleza, gente? A gente volta em breve, né? Um abraço, tchau, tchau. Então, pessoal, não deixe de dar um like e se inscrever no canal do YouTube do professor Semi Cavalcante. Abraço, tchau, tchau. Até!